Que a paz seja com você, tudo bem? Bem-vindo ao curso bíblico Conhecendo o Pai e o Filho. Prezado ou prezada, você poderia me dizer qual é a grande diferença em termos de adoração? Qual era a grande diferença em termos de adoração entre a nação de Israel, o povo de Israel, e as outras nações, né, os gentios, no contexto do Antigo Testamento? Você poderia me dizer a diferença? Sei que você sabe. A grande diferença tem a ver com a adoração, certo? O povo de Israel é um povo monoteísta. Isso quer dizer que, para o povo de Israel, havia uma só divindade, enquanto os outros povos, eles consideravam mais de uma pessoa como Deus. Mundo politeísta, certo? Havia gentios ali que prestavam culto a 2, 3, 4 pessoas como Deus. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, sobre o único digno de adoração e prestação de culto. Glória a Deus. O que Jesus falou sobre esse tema, prezado? Vamos lá? E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adorarás ao Senhor teu Deus. Prezado, olha o que Jesus falou. A palavra Senhor aí, é claro, não se refere a Jesus, se refere ao Pai, ao nome do Pai. E ele falou aí, ó, somente o Pai vocês devem adorar. Palavra do Senhor Jesus. Outra palavrinha que você tem que prestar muita atenção aí é essa palavra só. E só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Somente a Ele. Testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, como um bom judeu, né, um bom israelita, seguiu aí a tradição dos seus antepassados judeus, de Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés, dos profetas do Antigo Testamento, de acreditar que somente o Pai deveria ser servido e somente o Pai deveria ser adorado. Vamos analisar essa palavra adorar e servir, prezado. Adoração tem a ver com a forma como os fiéis expressam a reverência e a honra à sua divindade. E qual é essa forma? Diversa. Ajoelhando-se, inclinando-se ou prostrando-se totalmente ou parcialmente diante da divindade, levantando as mãos aos céus. E o interessante é que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe uma forma sublime de adoração. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, no coração ou na mente. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes as questões relacionadas à adoração vão muito além de lugar, de forma, de culto. Há muitas pessoas que estão adorando a Deus, né, certo? Para Deus ela está o adorando, mas que aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, não está. Porque Deus não vê como vê o homem. Isso é algo glorioso, certo? Outra coisa interessante é que uma pessoa pode estar prestando culto a Deus, a divindade, e ao mesmo tempo não adorando em verdade esse Deus. Olha que interessante. A pessoa está ali prestando culto, né, cantando, tal, fazendo a cerimônia, certa cerimônia ali, mas de fato, ela não está adorando a Deus. Porque adorar tem a ver com a forma de reverência, de respeito que alguém se coloca diante do Eterno, certo? Cuidado com essa palavra adorar, prezado. Por exemplo, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. A mensagem celestial ao presbítero da igreja aí, que no contexto é chamado de anjo da igreja, certo? Igreja de Filadélfia, se eu não estou enganado. A mensagem celestial é que os falsos cristãos dessa igreja aí, os falsos cristãos, iriam se prostrar diante do presbítero e adorar o presbítero. Preste atenção. Adorar aí já não tem sentido de prestar culto, certo? Iria adorar o servo de Deus aí como o quê? Adorar o servo de Deus como ancião, como presbítero. Por isso que essa palavra adorar
nem sempre adorar tem sentido de prestar culto, certo? Reverenciar. E você pode reverenciar uma pessoa como o quê? Toda vez que você reverencia uma pessoa é como Deus? Claro que não, certo? Por exemplo, José, a Bíblia fala que colocaram o anel nos dedos de José, e José saiu em um carro, né, ali, quando José foi glorificado por Faraó, e todas as pessoas se prostraram ali diante de José e o reverenciando. Reverenciando José como o quê? Como Deus? Claro que não. Reverenciando José como o governador, tá? Tanto é verdade que no contexto lá, o próprio Faraó falou ó, somente no trono eu sou maior do que você. José era inferior ao Faraó, a Faraó, certo? Não confunda, prezado irmão, não confunda de forma alguma. Jesus foi adorado, tem várias passagens aí que mostram que Jesus foi adorado, mas adorado como Deus, como divindade, sendo que ele mesmo falou que o Pai é o único digno de ser adorado. Cuidado, Jesus foi adorado como o Senhor, foi adorado como Messias, né? Como aquele que é ungido, aquele que é grande diante de Deus, certo? Como príncipe. Agora, como divindade, não. Toma cuidado. Palavra servir. Servir, quando a gente fala a palavra servir, obedecer o que uma divindade pede e prestar culto a essa divindade, certo? A palavra servir aí tem sentido de quê? Obedecer o que uma divindade pede e prestar culto a essa divindade. Por exemplo, Moisés pediu para Faraó deixar o povo de Israel, servir a Deus no deserto. O que ele queria dizer ali? Queria que o povo de Israel prestasse culto à divindade, né, a Deus. Agora, não confunda essa palavra servir. Nem sempre a palavra servir, do mesmo modo que nem sempre adorar tem a ver com prestar culto, né, se referindo à divindade, do mesmo jeito a palavra servir nem sempre tem a ver com se referir à divindade. Por exemplo, não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis, porque se tornaria essa cidade em desolação. O profeta Jeremias, o homem de Deus, está falando, olha, vão lá, servem o rei de Babilônia, vocês têm que servir o rei de Babilônia. Irmão Fábio, Jesus não falou que a gente não deve servir ninguém, só servir somente ao Pai? Entenda o sentido, certo? Servir alguém como divindade é somente o Pai. Agora, servir alguém, né, na qualidade de servo, servir um rei, um governador, aí é outra coisa. Como é que nós somos servos de Jesus? Nós o servimos como o quê? Como o Senhor. Lembra o exemplo lá de José? José que teve muitas pessoas a seu dispor como servos? Mesma coisa. O Pai o exaltou, colocou Jesus como dono de tudo. E aí, se ele é dono, se ele é nosso dono, se ele é dono de tudo que tem aqui, de tudo que foi criado, porque a Bíblia diz que tudo foi criado para ele, então nós o servimos o Senhor, mas não como divindade. Muito cuidado, ok? Prestar culto, apresentar uma sequência de práticas e ações na forma de orações ou rezas, leituras de parte das Escrituras, reflexões, cânticos, testemunhos e orientações com uma única finalidade, o único objetivo. De quê? Louvar a divindade. Louvar a divindade. O que seria a palavra louvar? Louvar tem a ver com exaltar ou glorificar, certo? Louvar, eu não louvo a Deus somente com cânticos. Existem várias formas para glorificar e para louvar a Deus, não só através de cânticos, ok? Davi ele foi louvado como um rei. Foi louvado como rei. Inclusive, o louvor que algumas mulheres apresentou a Davi lá no Antigo Testamento, esse louvor foi motivo de ciúmes do rei Saul. Porque as mulheres começaram a louvar os feitos de Davi, a Davi pelos seus grandes feitos lá no Antigo Testamento, e esse louvor apresentado a Davi, né, essa exaltação lá, causou ciúmes no rei Saul. Então perceba comigo aqui, louvar alguém como rei, louvar alguém como senhor, louvar alguém é uma coisa, louvar alguém como divindade é outra coisa totalmente diferente. Assim que quando eu vou orar, eu
me direciono ao Pai em oração em nome de Jesus, assim também, quando nós vamos prestar culto sozinhos ou em grupo, né, na congregação, nós nos dirigimos ao Pai, ok? Que é a finalidade, o objetivo, em nome de quem? Em nome de Jesus. Jesus não ensinou que se deve prestar culto a Ele, prezado irmão. Muito cuidado com essas aberrações teológicas, ok? Muito cuidado. O ensino de Jesus é que nós devemos orar ou prestar culto somente ao Pai. Mais um texto para a gente ler. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Mais uma prova do que eu tenho dito aqui nesse estudo, que prestar culto a uma divindade somente ao Pai. Perceba nesse verso aqui que 4 vezes Jesus diz ao meu Deus e ao meu Deus. Jesus menciona a palavra meu Deus 4 vezes. E tem pessoas que não conseguem perceber essa questão, né? Tem pessoas que não conseguem perceber, mesmo Jesus falando 4 vezes, não conseguem perceber. O Pai é Deus de Jesus, prezado. Em outras palavras, o Pai é a divindade de Jesus. Jesus tem uma divindade. Qual que é a divindade de Jesus? O Pai. Deus dele. Isso deixa muito claro o quê? Por que uma pessoa tem uma divindade? Para que serve ter uma... Qual o objetivo de você ter uma divindade? Servir essa divindade, ok? Servir essa divindade. Jesus serve ao Pai. Jesus o serve lá no céu. E quando você fala que alguém serve no sentido de quê? O que é servir uma divindade? Obedecer, demonstrando reverência, né? Como você viu, que é adoração, né? Reverência, honra devida e prestação de culto. Prestar culto na forma de adoração. Que coisa maravilhosa, prezado. Que coisa maravilhosa. Não sei se você vê desse jeito, mas não é maravilhoso perceber que o mesmo Deus que você presta culto, que você adora, é o mesmo Deus que Jesus também presta culto e adora. E é o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é muito relevante porque há algumas interpretações teológicas aí que não é o mesmo Deus não. Se você for ver, irmãos, uma confusão tão grande. Podemos servir e adorar Jesus como Senhor e Mestre, mas somente o Pai pode ser servido e adorado como divindade. Certo? Tá? Nós servimos essa divindade em nome de quem? Em nome de Jesus. Aí fica a doutrina certinha, certo? De outro modo é a abominação, a apostasia. Muito cuidado para não tropeçar em texto fora do contexto e entender o contrário, prezado irmão. Para terminar aqui, eu quero fazer um apelo. Deus não é adorado somente no culto. Você pode começar agora, prezado. Na contemplação da santidade, da grandeza de Deus. Na contemplação das coisas criadas. Na beleza da santidade de Deus. No meditar do seu coração. Tudo isso são formas que você pode aí começar a adorar a Deus. Tá? Ao demonstrar dependência, demonstrar que você depende dele, que sozinho você não vai em lugar nenhum. Tá? Você pode começar. E não esqueça, tudo isso em nome de Jesus. Porque sem o nome de Jesus a gente não consegue nada. Ok? Não conhece nada. Você gostaria de fazer parte de tal adoração? Você gostaria de fazer parte desse grupo de adoradores aqui que adoram o Pai aí, em espírito e em verdade? Você gostaria? Toma essa decisão agora no seu coração. Que eu tenho certeza que o céu vai ouvir e vai fazer a diferença na sua vida. Tá ok? Deus abençoe. Que a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, prezado. Até o próximo estudo.